A reencarnação de uma rainha. Arandi Gomes Teixeira pelo Espírito J. W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Capítulo 11. Zelo providencial. Inconformado com as decepções que vem sofrendo, quanto à procura da mulher que nunca mais viu e que tanto deseja, Teobaldo ordena a Mateus que saia outra vez a procurá-la. Depois da saída do seu mordomo, passa o dia inquieto. Quem sabe desta vez ele descubra algo mais satisfatório. Mateus tem talento para investigar e descobrir coisas perdidas, pessoas distantes e resolver com alguma facilidade uma gama de assuntos. Parece ter nascido para isso. Obedecendo, Mateus sai, escolhendo desta vez outros caminhos e outros logradouros. Após horas de busca, cansado e quase desanimado, ele decide falar novamente ao amigo Cirineu. Em lá chegando, após os devidos cumprimentos e expressões de amizade, de parte a parte, ouve do amigo que o senhor Vladimir deseja falar ao seu patrão. Esperançoso, Mateus indaga. Diga-me Cirineu, ele conhece a moça em questão? Não sei, meu amigo. Sem comentar o fato, ele ordenou que eu lhe dissesse isso, caso você voltasse aqui. Meu patrão certamente virá vê-lo. Aguarde, meu amigo. Penso que ele não receberá o seu patrão aqui. Está certo, aguardarei. Você me avisará? Cirineu confirma e convida-o para um lanche, mas desta vez Mateus declina do convite, explicando que seu patrão pode tornar-se furioso com a sua demora. Não vale a pena desafiar a sorte, meu amigo. Assim, ele se despede com um caloroso abraço. Cirineu informa Vladimir sobre a nova visita de Mateus e este conclui, muito preocupado. O fidalgo procura impaciente por Panderva. Compreende-se. Ela é dona de uma beleza notável. Mas ele por certo ignora-lhe a vida itinerante. Se soubesse, não estaria interessado, isso é claro como um dia de sol. Teobaldo é homem sedutor e afeito a conquistas fáceis. Os seus escândalos amorosos são muito comentados. Tomara, Panderva não se deixe iludir, nem se arrastar para uma vida pior do que aquela que já enfrenta. Pensando no filho, conclui. Norberto, por sua vez, cativo de amor, terá pela frente barreiras quase insuperáveis, uma vez que sua amada pertence a uma família visceralmente ligada aos interesses dos nossos arquinimigos. Essa moça jamais será sua mulher, a não ser que fatos inesperados e providenciais se instalem, frustrando as expectativas daqueles que decidem por ela. Pobre filho, disputado por tantas mulheres, caiu numa esparrela do destino. Imagino o quanto deve estar sofrendo. Como auxiliá-lo? Mais que nunca, precisamos estar atentos e preparados para qualquer eventualidade. Vladimir cuida intensamente dos negócios. Ainda que saia de Florença, esta possibilidade aperta o seu coração dolorosamente, continuará a mantê-los legalmente e em outros lugares. Tem debatido exaustivamente na corte provincial, a respeito de leis que não são cumpridas e de uma justiça que não é exercida como deveria. Mergulhado profundamente em suas aflições e em seu trabalho, ele não se deu conta de que mais uma vez Norberto há algum tempo observa, na indecisão de falar-lhe ou não, para não interrompê-lo. Intuitivo, observa ao redor e surpreende-o ali. Entre, meu filho, quer me falar? Sim, caso possa, naturalmente. Se aqui não nos falarmos, onde e quando o faremos, filho? Norberto senta-se à sua frente. Já sabe o que fazer ante a situação dominante e vexatória que estamos vivendo. Disse muito bem, vexatória. Não seria assim, caso nos harmonizássemos com as ideias e os propósitos dos nossos adversários. Nós dois jamais faríamos isso. Certamente, não. Penso naqueles que engrossam essas fileiras, muitas vezes por medo, para salvar aquilo que julgam lhes pertencer, a começar por suas próprias vidas. Sequer pensam no preço que terão de pagar. Insensatos. Enquanto julgam viver, suicidam-se moralmente. Quanto ao seu amor por Brunilda, meu filho, já sabe o que fazer. Vladimir teme o que vai ouvir. Aguardarei cauteloso alguma providência do alto, como já conversamos, mas estarei atento a qualquer ocasião mais propícia para agir rápido, para tê-la em segurança.
Imagine, meu pai, admirador inconteste dos vates e das musas, de todas as formas elevadas de arte e de cultura, me deparo com uma mulher que me surpreende e preenche todos os meus anseios de homem e de esteta. Sorrindo, orgulhoso, Vladimir acrescenta. Conhecedor reverente de sua alma luminosa, meu filho, me curvo igualmente diante dos encantos desta divina musa. Comovido, Norberto declara. Minha alma entregou-se a este amor. Feliz. Completamente feliz. Haja o que houver, este grande amor compensará as tristezas e as dificuldades do caminho. Assim foi, para mim, a vida com sua saudosa e querida mãe. Saudoso e reverente, Vladimir faz um pequeno hiato, como se voltasse no espaço e no tempo. Após alguns momentos, ele conclui. Ainda que o destino torça a nossa revelia, os nossos caminhos, seguiremos a inspiração de nossas almas e a razão que nos é própria, confiando acima de tudo no Criador, que é justo, mas também misericordioso. Assim temos vivido, sempre. Bons augúrios para o seu amor, Norberto. Espero conhecer brevemente esta mulher que fascinou e prendeu o coração de meu único filho. Agradeço-lhe. Quanto a apresentá-la, se dependesse da minha vontade, ela já estaria aqui em nossa casa. Aguardemos, então. Conversam ainda a respeito de muitas outras coisas que os interessam mais de perto. Apesar das tragédias desse tempo eivado de trevas espessas, homens de virtudes comprovadas e fiéis a Deus desafiaram o mal e a arbitrariedade dos tiranos. Desapareceram ou foram sacrificados em nome das suas blasfêmias e ideias perigosas. Desde Sócrates conhecemos os destinos trágicos e luminosos destas estrelas de Deus. Apesar dos seus sofrimentos e muitas vezes das suas mortes prematuras, eles nos legaram a faceta de progresso que carregavam em suas mãos como fachos de luz, através da coragem que os caracterizava, culminando não raras vezes em dolorosos testemunhos. Com eles a humanidade sempre tem contado nos mais diversos setores de vida, em continentes diferenciados, porque foram enviados pelo governador deste planeta que não se encontra esquecido, nem se movimenta ao acaso. Panderva chega e é avisada de que Vladimir precisa lhe falar. Cheia de esperança, ela aguarda ansiosa a sua chegada. Talvez o seu amigo já saiba algo a respeito da sua origem. Aceita a boa receptividade, como sempre, e sai algumas vezes para alimentar o seu cãozinho que já se sente dono do espaço, sob a escadaria da rica residência. As horas parecem se arrastar inexoráveis, enchendo o seu coração de esperanças. Cirineu e Forbes, que cuidam mais diretamente da menina, imaginam que o assunto em questão não seja aquele que ela imagina, contudo, não podem, nem devem interferir. Enfim, limpa, como vive atualmente, bem arrumada e muito bela, ela aguarda a hora da entrevista. O roteiro das suas peregrinações tem diminuído. Aos poucos, modifica os antigos hábitos e torna-se mais calma. Dividindo o tempo entre as ruas, os seus velhos conhecidos e a vida ali, insurgue-se menos com a pobre Forbes, que cansada e cheia de dores de reumatismo nem sempre consegue ter a tolerância que deveria. No final da tarde, Vladimir chega, cuida de si mesmo, alimenta-se e vai para o seu gabinete, onde requisita a presença de Panderva. Ao vê-la chegar, convida-a a sentar-se, o que ela faz delicada e ansiosa. O gentil homem deseja falar comigo? Indaga tímida e algo receosa. Sim. Silenciosa, ela aguarda que Vladimir se pronuncie. O que ele faz, enfim. Panderva, o que me fez marcar essa entrevista com você não se prende ao que certamente você imagina. Quis lhe falar porque fui informado de que alguém está à sua procura. Ora, isso não é possível. Não me meto com ninguém. O senhor sabe disso. Sim, eu sei, descanse. Alguém conheceu você por acaso na rua, em determinada situação, e nunca mais voltou a vê-la. Desde então, vivamente interessado, procura por você. O seu mordomo, Mateus, é amigo de Cirineu e veio aqui saber de informações. Panderva cora fortemente e abaixa os olhos. Seu coração bate loucamente. Entendido, Vladimir indaga. Recorda alguém? Sim.
Num dia, no qual eu me deparei com um cortejo tenebroso, conduzido por religiosos que num ritual iriam consumar a tragédia de uma pobre mulher, certamente acusada de algo que ela nem sabia ao certo o que era. Aterrorizada e profundamente condoída, chorei muito e acabei perdendo as forças. Um nobre se aproximou e conversou rapidamente comigo, além de me oferecer o seu lenço para enxugar as minhas lágrimas. E o que mais? Vladimir sente-se inquieto e muito preocupado. Conhece bem Panderva e surpreendeu-lhe um notável constrangimento. Levantando o rosto, ela responde: nada mais. Ouvi as suas apreciações a respeito do fato em si, mas recusei a sua gentileza e fui embora. Cada vez mais corada e triste, ela comenta: sei que se ele soubesse a quem se dirigia com tanta fidalguia, isso jamais teria acontecido, pois esse nobre enfatuado teria se desviado de mim, como fazem todos iguais a ele. Folgo ao ver que mantém, acima das circunstâncias, pensamentos sábios e prudentes. Pois bem, este nobre quer saber se nós a conhecemos. Quase em choque, Panderva indaga num fio de voz: e o que lhe disseram? Nada, minha querida amiga. Sossegue. Bem instruídos por mim, Cirineu e Forbes nada disseram. Antes de tudo, quero saber o que você pensa. Panderva agradece. Muito grata. Bem, Panderva, este homem está interessado em você. O que pretende fazer? Ela responde com outra indagação. Porque o mordomo dele veio me procurar justamente aqui. Mateus procura por você em toda a cidade. Ele esteve aqui para saber se o seu amigo, Cirineu, sabia de algo. Apenas isso. Ah, que alívio! Pretendo falar com ele, mas não se preocupe. Quero tão somente sondar-lhe as veras intenções e nada mais. Se depender de nós, ele jamais saberá que a conhecemos. Agradeço-lhes em nome de Deus. Apesar do nosso sigilo, Panderva, mais cedo ou mais tarde ele descobrirá você e quando isso acontecer, o que fará? E mais, o que pensa e sente de fato a respeito dele? Completamente desconcertada, Panderva sente ímpetos de fugir. Diante deste bom amigo sente-se a descoberto. Não sairá ilesa, ante a sua análise apurada e competente de homem sábio e bom. Cada vez mais intimidada, ela responde cuidadosa: penso que este é apenas mais um desafio na minha vida, e dos piores. Por quê? Porque gente como aquele fidalgo não se mistura. Deve olhar a todos de cima, com o nariz empinado. Ainda que eu viva limpa e bem vestida, serei sempre alguém sem nada, que ignora a própria origem, sem paradeiro, sem laços, sem família, e sem linhagem nobre. Ela está à beira das lágrimas. Vladimir sente muita piedade e conclui pesaroso. Ela não revela desinteresse. Analisa apenas a impossibilidade. Talvez esteja mais envolvida do que pensa. Decidido pela sinceridade, pois jamais deixaria esta pobre moça sem as informações às quais tem direito, aconselha: cara menina, reflita sobre o que sente de fato, antes de ouvir o que tenho a lhe dizer. Decidida, ela levanta a cabeça, altiva, e pede: pode falar sem cuidados. A vida me ensinou a suportar todo o peso das adversidades e a encarar a verdade. Fale e seja muito sincero, peço-lhe. Apesar da encenação de coragem, Panderva gostaria de não estar ali, de não ouvir mais nada. Sabe que as suas loucas ilusões vão perder o colorido e a esperança, assim que o querido amigo desfiar o rosário de informações a respeito daquele que sua alma de mulher conhece há tanto tempo, e mais que isso, ama apaixonadamente ainda e sempre. Adivinhando fraternalmente os pensamentos de sua querida amiga, e lamentando-lhe a probabilidade de futuros sofrimentos, Vladimir sabe que não pode deixá-la ir sem avisá-la quanto à provável batalha que terá de enfrentar, da qual ela, somente ela, sairá ferida. Assim inicia a sua preleção a respeito daquilo que sabe. Nada lhe esconde. Ela merece sinceridade e clareza, assim como faz com todos à sua volta. Além disso, ela é completamente indefesa, diante desse homem vivido e sedutor, num mundo que lhe pertence quase que exclusivamente e diante do qual ela não terá sequer as desejáveis defesas. Ao terminar, Panderva está triste, ainda que procure disfarçar a sua decepção.
superando a enorme vontade de chorar, declara. Assim o julguei naquele dia. Ele carrega em si o retrato vivo das próprias ações. Tudo nele soa falso e perigoso. Como conseguiu analisá-lo tão bem? Não o fiz baseada apenas naquela ocasião. Então já se conheciam? Sim e não. Pode explicar melhor? Vou tentar. Ao vê-lo ali a fitar-me como fez, senti que já o conhecia, além de saber mais dele do que ele mesmo. Com os seus dons? Acredito que sim. Enfim, Pandava, o que sente por ele? Ele me atrai, mas ao mesmo tempo algo em mim o rejeita vivamente, como se ele fosse portador de algum perigo. Quando meus olhos mergulharam nos dele, alguma coisa me remeteu ao passado, num tempo que desconheço, mas que deve ter gerado em minha alma estes sentimentos de atração e de repulsa. O que mais me espantou, gentil homem, foi divisar no fundo dos seus olhos a mim mesma e afianço-lhe, aquilo que vi não foi nem louvável nem bonito de se ver. Mas, se eu procuro me melhorar a cada novo dia, ele infelizmente continua o mesmo. Ai dele, ai de nós. Enquanto eu escolhi as veredas redentoras, ele preferiu mais uma vez os mesmos caminhos, a fim de retornar aos cenários de poder e de riqueza. Devemos nos afastar, a não ser que Deus queira nos provar. Pandava aliou-se e fala quase para si mesma. Sua voz vai ficando cada vez mais sumida. A dor que sente é legítima e lhe sobe da alma boa ao coração e nervos superexcitados, mergulhados em sensações que transcendem a realidade presente. Pandava, você me surpreende, sempre. Admiro essa perspicácia tão refinada em você. Enfim, o que decide? Sincera, ela responde. Faça como quiser, sei que fará sempre o melhor. O gentil homem é bom além de ser muito sábio. Grato. Farei o que for possível para protegê-la. A moça se levanta, faz uma pequena inclinação de cabeça saudando-o respeitosa e dispara porta afora. Passa por Cirineu, que mal consegue falar-lhe, e corre desabaladamente rumo ao seu lugar, junto àqueles que vivem como ela, sem destino, sem origem, e sem esperanças. Vladimir fica em suspenso. Compreendeu lamentavelmente que ela luta contra uma antiga afeição, que atravessando o tempo instalou-se de novo em sua nova existência, para futuras experiências. Seu futuro, cara menina, é uma grande incógnita. Que Deus a proteja, pois eu mesmo não consigo imaginar como isso se desenrolará daqui em diante. Conclui. Ensimesmado, ele vê Cirineu aparecer na porta a indagar sem palavras o porquê da saída precipitada da moça. Não se preocupe, Cirineu. Ela precisa de tempo para pensar. Quando estiver melhor voltará. Descanse. Aqui ela tem um porto seguro. Aguarde um pouco, vou escrever um bilhete que você deverá levar o quanto antes. Vladimir escreve marcando um encontro na corte provincial com Teobaldo. Leve isto a Mateus e quanto a Pandava, sejam muito discretos. Que não venhamos a ser instrumentos de tortura para ela. Afinal, Pandava já tem experimentado suficientemente o lado ruim da vida. Cirineu concorda e sai com a missiva. Ao passar por Forbes, transmite-lhe a recomendação do patrão. Vladimir continua refletindo a respeito de Teobaldo. Assim como o lobo segue a trilha de sua presa, esse homem a perseguirá, obstinado, por onde quer que seja, e Pandava, boa, carente de amor e ligada a ele desde antes, será uma presa fácil. Ao ver sua dona sair correndo, o cãozinho se precipita ao seu encalço. Chegando ao seu lugar preferido, Pandava se acomoda como pode e abraça o animalzinho, que lhe faz festinhas. Ao saber do ocorrido, Norberto reforça junto ao pai a urgência em investigar as origens de Pandava, pois naquela ou em qualquer outra circunstância ela estará sempre em grande desvantagem. Enfim, todos buscam o repouso da noite, inclusive a moça que se arranja como pode. Aconchegada ao seu querido amigo, em poucos minutos ela dorme e sonha que está no seu castelo e ali reina poderosa e absoluta. Ó, querido espírito, enquanto isso lhe servir de consolo e suporte para as provas atuais, louvado seja o Criador, porém, que não sirva apenas para iludir de novo sua alma sedenta de transformação. Capítulo 12. Obsessão.
Os obstáculos que Vladimir e seu filho enfrentam avolumam-se, tornando-se insuportáveis. Aqueles que visam a perdição de ambos fazem pressão, espraiando-a por todos os departamentos da corte provincial, numa tétrica rede. O terreno sólido de antes, hoje é areia movediça. Esses desafios prenunciam, não há como duvidar de um triste epílogo. Urge decidir aquilo que deve ser feito em tempo hábil, antes que seja tarde demais. Aristófanes ali é presença constante e atuante. Antes, aparecia eventualmente para se impor e avaliar tudo, com seu olhar de rapina junto ao poder que representa. Figura assustadora e devidamente autorizada pela Igreja e pelo Estado, ardiloso e cruel, ele persegue obstinadamente aqueles que ali trabalham, mas não se harmonizam como deveriam e, mais que isso, reagem contra a ordem e as leis que possuem as suas variantes, para se adequarem aos diferentes interesses e manter a ordem. Pessoalmente, Vladimir e Norberto são os que mais o incomodam, contudo, sua sanha em persegui-los possui hoje outro agravante. Amigo e comensal na casa do barão, Aristófanes carrega em seu sombrio coração outro motivo, muito particular, pois ao conhecer Brunilda, dona de uma exuberante beleza nórdica, além de ser também, ó, sorte, única herdeira do barão Odorico von Braun, experimentou um desejo incontido de conquistá-la. Para tê-la e tudo o mais que virá com ela, usará todos os recursos que possui, além dos expedientes que conhece e que pratica como ninguém. Não é por acaso que à sua proximidade, muitos estremecem de medo. De qualquer modo, afastará os outros pretendentes, principalmente o filho de Vladimir Vladosky, o qual não consegue esquecer nem suportar. Conclui enfurecido que Norberto e seu pai estão quase sempre em seu caminho. Impossível ignorar que algum estranho sortilégio os aproxima, como se estivessem fatalmente ligados. Contudo, não teme a rivalidade de Norberto. Confia no próprio poder e nos privilégios de que desfruta. Vive atento a tudo aquilo que possa ameaçar as suas pretensões amorosas, e nesse patamar, Norberto é o seu primeiro alvo. Recosta-se, confortável, e pensa. Já nos demoramos demais para a realização do nosso desiderato. O quanto me custa controlar-me. Já tecemos uma rede apropriada e esses dois peixes, nem tão importantes o quanto julgam ser, serão enfim recolhidos para percorrerem caminhos que sequer podem imaginar. Frente a frente com eles, um de cada vez, naturalmente terei um imenso gozo em ouvi-los rogar por misericórdia, sem concedê-la jamais. Ah, os planos que tenho para vocês! Nem o Senhor dos Infernos poderá imaginar. Realizarei um antigo desejo e o farei com requintes inimagináveis. Nesses pensares, ele sequer recorda aquele que diz representar e que lê nos corações como num livro aberto. Hoje, mais furioso que antes, pela urgência de determinadas ações que já se arrastam, foi informado sobre a visita de um alto administrador que detém em suas mãos ávidas os dois poderes mais altos da atualidade, o civil e o religioso, e da urgência em preparar com muito luxo, reverência e zelo a sua recepção. Esta autoridade inquestionável chegará enfim modificando o contexto habitual dos diversos níveis de interesses, sejam eles quais forem. A simples menção do seu nome agita e faz calar, anulando as intenções e os objetivos de qualquer um. Nem mesmo Aristófanes poderá ignorar as ordens recebidas diretamente do Comando Maior, que assim como esta inoportuna visita, tem as cartas nas mãos e domina, sempre e de qualquer modo este jogo, onde quer que ele se instale. Diante dessa situação, os planos tão bem elaborados e maturados terão de esperar ocasião mais adequada. Ninguém sabe como serão os próximos dias. A cidade resta simplesmente recepcioná-lo com fidalguia ímpar e colocar-se à sua disposição, sem exigências, sem reservas e com servilidade. Um passo em falso e a sua posição hierárquica e o mistério que o envolve supõem uma ligação estreita com os mais altos poderes. Assim como as surpresas fazem parte da vida de qualquer um, esta modificará muita coisa em Florença. Por essa razão, todos recuam ardilosos.
O saldo positivo é que aqueles que estão a braços com as dificuldades criadas pelos poderes políticos e religiosos, naquilo que estes possuem de pior, terão mais tempo para agir e organizar as próprias defesas. O que vale também para Vladimir e seu filho. No ambiente luxuoso e mal iluminado onde se encontra, Aristófanes prossegue mergulhado em suas sombrias elucubrações. Levanta-se inquieto e caminha a passos largos pelo amplo salão, enquanto pensa, parando de vez em quando para sussurrar algo que apenas ele consegue entender e reiniciar a caminhada. Leva a mão à espada que pende de sua cintura e aperta-a, convulsivo. Ah, se aqueles que estão sob a minha mira soubessem, sequer dormiriam. Diógenes já foi exemplarmente castigado, pagando-me com juros aquilo que me devia. Nunca mais ele atravessara o meu caminho. Misturando pensamentos e intenções, reflete sobre o seu mais caro interesse. Conquistarei a confiança do barão e terei a mão daquele alfenim. Meus olhos nunca pousaram antes sobre tanta beleza. Afastem-se rivais idiotas, porque eu estou na liça. Diante de tanto esforço para conduzir este mundo, nós, os representantes mais diretos da divindade, podemos e merecemos tudo, pois esse compromisso de preservar, manter e enriquecer a Santa Madre Igreja nos consome. É justo que sejamos os primeiros aquinhoados com as graças da terra e dos céus. Infelizes daqueles que nos desafiam, pois iluminarão o mundo na consumação das suas carnes, nos rituais sagrados para a purificação das suas almas. Há que exemplificar, pois personalidades afoitas e imprudentes surgem de todos os lados, até mesmo do seio das nossas mais sagradas instituições. Mergulhado nos seus sinistros pensamentos, ora ele ensombra as feições, ora sorri satisfeito ou ainda desata em sonoras gargalhadas que fazem qualquer um fugir das proximidades. A tarde caminha e aos poucos o sol brilhante se põe. Aristófanes admira-se a si mesmo e a própria ostentação. Suas vestes lhe caem muito bem, com luxo invejável, suas joias que reluzem a claridade que ainda penetra pelos vitrais coloridos são verdadeiras obras de arte, seu porte é altivo, seu corpo bem proporcionado. Afeito aos esportes e às lutas corporais, reconhece também que seus traços fisionômicos são muito atraentes. As mulheres que o digam. Por onde passo surpreendo-lhes os olhares cúpidos e os suspiros, que por si só já lhes valeriam penitências eternas. Este homem fará qualquer coisa para manter-se na posição que ocupa e continuar usufruindo as vantagens que já alcançou. Por instantes fugídios, Aristófanes se remexe, algo incomodado. A própria vida e o céu que diz representar mais cedo ou mais tarde lhe pedirão contas. E como será? O inferno com o qual ameaça a tantos existirá de fato, e quando chegar a sua hora, abrirá suas portas para ele. Como saber? Já se perdeu em tantas suposições sacramentadas e oferecidas como verdades. Os dogmas desafiam a todos e as fogueiras do Santo Ofício, o qual representa com vaidade e muita competência, faz vítimas sem conta. Quando chegará a sua vez de enfrentar também o julgamento final? Não é nem nunca foi tolo. Sabe que se beneficia e é cúmplice de um reinado artificial, arbitrário e cruel, é um estudioso, conhece as diferentes ciências, assim, consegue manipulá-las, e através da lógica e de deduções, conhece a vida e o mundo. Aquilo que ignora, pode adivinhar. Sedimentou a própria existência na mentira, na traição e no crime. A isso já estava acostumado desde os verdes anos. Aqueles que o criaram deram-lhe códigos distorcidos, nos quais estruturou a própria vida. Odeia e inveja visceralmente Vladimir e seu filho, pois eles, assim como outros, representam aquilo que ele mesmo poderia ter sido e nunca foi. Pensamentos inusitados, contudo, não raras vezes o alcançam como agora. E quando tudo terminar, Aristófanes, quem herdará aquilo que amealha ou vendendo a própria alma? Tudo ficará à mercê daqueles que sobrarem ou lhe será tirado ainda em vida, numa trama do destino, daquelas que surpreende a tantos todos os dias. O mesmo sistema que dá arrebata, sem explicações ou defesas. Como esquecer que ninguém jamais levou aquilo que pensava possuir? E os seus bens, Aristófanes, de onde vieram?
Balança a cabeça e olha ao redor, mas a voz que parece falar dentro dele mesmo, dizendo-lhe coisas que não suporta ouvir, alteia-se e agora fala com ênfase, ecoando sonoramente em todo o ambiente. Quando chegar o seu dia, Aristófanes, você receberá as suas recompensas, pois nós estaremos aqui, aguardando-o para premiá-lo com as devidas honras. Transtornado, ele impreca: por todos os demônios, quem está aí? Esquadrinha, olhos coruscantes, todos os recantos, furioso e agitadíssimo. Quem se atreve a me falar desse jeito? E que sombras são essas? Saiam! Fora! Fora! Esbaforido, ele tenta expulsar do ambiente algo que somente ele consegue ver. Nesse momento os sinos tocam, lúgubres, e ele se apressa a persignar-se. De onde saíra aquela voz? Quem tivera a audácia? Sai para o corredor sombrio e extenso. Ali, em poucos minutos, surge um grupo de noviços entoando cânticos. Barrando-lhes o caminho, em postura de ataque e defesa, ele indaga com voz estrondosa e impositiva. Quem falou alto, aqui próximo à porta? Eles se entreolham, indagando-se em silêncio o porquê da indagação. Senhor, nós chegamos agora e nos dirigimos à capela do Santíssimo. Sem palavras, Aristófanes não encontra explicações plausíveis. Numa reverência silenciosa o grupo se afasta, sem compreender as atitudes daquele superior. Aristófanes regressa ao mesmo lugar de antes, mas não consegue se acalmar. Sua alma é um caos, seus pensamentos desencontrados. Capítulo 13. A entrevista. Muito ansioso, Teobaldo comparece à corte provincial. Vladimir lhe faz um sinal para aproximar-se e acomodar-se à sua frente. Analisando o ambiente, senta-se e declara: muito bem, aqui estou. Agradeço-lhe a pontualidade. Permita-me apenas mais alguns instantes. Não vim para vê-lo trabalhar. Ignorando-lhe a impaciência, Vladimir chama Desidério. Um funcionário bem apessoado e de feições agradáveis entra e recebe das mãos de Vladimir um maço de papéis e documentos assinados e selados oficialmente. Fazendo uma pequena reverência, Desidério se vai. A um sinal de Vladimir, ele fecha a porta. Agora nós, senhor Teobaldo. Faz alguma ideia quanto ao meu convite? Sim, espero que tenha alguma informação a respeito da pessoa que procuro. Em verdade, marquei esta entrevista por curiosidade. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto. Eu lhe explico. Quando fui informado que o seu mordomo esteve em minha casa à procura de alguém que lhe interessa, desejei saber as razões. Vladimir quer sondar até que ponto ele sabe ou ignora a respeito de Pandeva. Atônito, Teobaldo silencia, considerando uma grande ousadia de Vladimir convocá-lo para nada. Em patente fúria, torna-se violáceo. Num leve sorriso que o exaspera, Vladimir confirma-lhe o caráter violento. Levantando-se de chofre, ele inquire: me chamou apenas para isso? Por quê? O senhor não acha justa a minha curiosidade? Teobaldo balança entre a vontade de sair dali e ficar para ouvi-lo. Seria de bom alvitre que respondesse à minha indagação. E, caso se acalme e não esqueça que somos cavalheiros que prezam a boa educação, poderemos conversar. Afinal, exerço uma atividade que me permite conhecer muita gente. Teobaldo senta-se de novo e muito contrariado explica-se. Mateus foi até lá, como foi a muitos outros lugares, à procura de informações. Entendi. Contudo, caro conde, em minha casa, as mulheres são aquelas que representam o corpo de serviço, além dos criados homens. Sabe o nome da pessoa em questão? Infelizmente, não. Por isso as dificuldades. Pode ao menos descrevê-la? Tentarei. Ele narra o encontro casual, enquanto enaltece a beleza e a presença dominadora da mulher que procura vivamente interessado. Vladimir conclui, por tudo que ouviu, que ele fala de Pandeva. Bem, sem algum ponto de referência mais específico, não tenho como encontrá-la. Assim sendo, o senhor conta apenas com a sorte. Esta conversa está ficando muito vaga. Fingindo isenção de ânimo, Vladimir indagaiu-lhe ainda.
Caso a encontre, o que pretende? Seu interesse é notável. Profundamente revoltado, Teobaldo reage. Quem lhe deu o direito de inquirir-me? E pode me dizer, por sua vez, qual é o seu interesse? Aquele que prescreve a boa educação e a fidalguia para com qualquer mulher, senhor Teobaldo. Batendo palmas e curvando-se, nos maneirismos da nobreza cavalheiresca, Teobaldo ironiza. Bravo, bravo, o senhor realmente faz belos discursos. Todavia, espero nunca precisar da sua atuação em minha defesa, defesa esta bastante duvidosa, porque receada de moralismos ridículos e pueris. Não lhe falo de moralismos, caro senhor, mas de moralidade. Talvez, apesar do seu poder, desconheça a distância que existe entre estes dois qualificativos. E quanto ao ridículo, podemos vê-lo de sobejo na prepotência das pessoas que, assim como o senhor, julgam-se acima de tudo e de todos e se dão a todos os direitos sem problemas de consciência. 1. Estou inclinado a pensar que o senhor conhece a dama em questão. Se assim não fosse, por que a defesa apaixonada? Vladimir comprova que está diante de uma raposa muito astuta. Diante de uma procura tão dedicada, concluo que a mulher em questão deve interessá-lo vivamente. Pode ser, e daí? Teobaldo desafia-o, algo debochado. Se assim o deseja, vamos lá. De fato, ainda que não conheça aquela a quem procura, concluo que ela precise de defesa, principalmente de Deus. Explique-se melhor. Teobaldo diz isso levantando-se e quase a atirar-se sobre Vladimir, que prossegue na mesma aparente calma. Farei isso e com prazer. Não espera que em Florença o respeito e a discrição sejam exercitados em cada esquina, pois não. Os atos de qualquer um são proclamados aos quatro ventos, no boca a boca, nos salões, nas mansardas, nos mercados, nas cozinhas, nas tabernas, e nos bordéis, e o senhor Conde Teobaldo de Vila Douro não sairia impune. Portanto, sei a quem falo, por isso, poupe-me de maiores explicações para justificar a piedade que sinto daquela que venha a interessá-lo. Bufando como um touro bravio, Teobaldo retruca agressivo. Ora, afinal fui convidado para ser insultado. Atente para a minha posição e não me faça perder tempo com as suas filosofias baratas. Eu, diferente do senhor, recebi da vida o privilégio de ser um nobre de nascença. Por isso, não preciso do senhor nem de ninguém. Arre, que perda de tempo! Eu jamais deveria ter vindo aqui. Assim dizendo, Teobaldo vira-lhe as costas e se dirige para a saída. Elevando a voz, contudo, Vladimir aconselha. Não aposte nisso. Homens como o senhor são os que mais precisam da lei. Voltando-se, furioso, ele desafia. Esquece que nós podemos usá-la como desejarmos ou até mesmo ignorá-la. Infelizmente, não conheço, de sobejo, estas práticas. Enfim, cada um escolhe os próprios caminhos e também constrói o próprio futuro, frágil como um castelo de cartas. Certamente não fala de mim, mas do Senhor e daqueles que no mesmo patamar vivem ao rés do chão e neles são pisoteados. Não, senhor Conde, falo de fato e de direito de homens como o senhor. E aqui, neste instante, posso dizer-lhe, caso ignore, que suas declarações depõem perigosamente contra a sua pessoa. Agora usa de sinceridade. Atraiu-me para prejudicar-me, não foi assim? Posso ao menos saber as razões para estas acusações descabidas. Que acusações? O senhor não está num tribunal. Estamos apenas conversando e trocando ideias, esqueceu? Por que razão eu o atrairia para prejudicá-lo? Mal o conheço e aquilo que sei é amplamente sabido por todos. Armadilhas não fazem parte do meu modus operandi. Minha primeira intenção foi a de saber as razões por que enviou o seu mordomo à minha casa, como já lhe disse. O mais decorre da sua postura insensata, de desrespeito e de agressividade. Deixe-me dizer-lhe ainda que títulos de nobreza como o seu, herdados ao nascer ou adquiridos a poder de ouro, nem sempre caminham juntos com aqueles que de fato distinguem o bom cidadão do mau cidadão, e quase todos carregam tristes histórias de vida e de morte. Brasões e heráldicas não são direitos inalienáveis de ninguém, pois mudam de mãos ao sabor da sorte e das diferentes épocas.
Fitando firme e aparentemente calmo, Vladimir dá a entender que a desastrada entrevista terminou. Mudo de ódio, Teobaldo fixa o seu opositor e intimamente jamais desejaria enfrentá-lo num tribunal. Este gentil homem, cidadão exemplar, é de fato e de direito tudo aquilo que já fez a sua fama em Florença. Ele sabe quem é e o quanto vale. Enquanto ele chega às próprias conclusões, Vladimir aguarda silencioso que ele se vá. Caso fosse o pai de Pandeva, e assim se sente, de coração. Este Finório jamais se aproximaria dela. Contudo, só o tempo dirá, ante as escolhas que ela mesma fará, como pessoa livre e inteligente que é. Pensando no quanto há ainda por fazer, indaga. Algo mais, senhor Teobaldo? Furioso, Teobaldo se dirige à saída. Antes de completar a intenção, porém, volta-se, ensaia um pronunciamento que fica no ar e desiste. Este que tem pela frente é imbatível, não adianta falar-lhe ou sequer replicar a respeito do que quer que seja. Odeia isto. Pisando forte e ruidoso se distancia, enquanto em sua alma inquieta, orgulhosa e má, planeja uma revanche. Ninguém que ouse ofender-lhe os brios fica impune. Vladimir arruma alguns papéis dispondo-os nas gavetas, tranca-as, cuidadoso, apanha a capa e o chapéu e se vai. De coração opresso, a caminho de casa, conclui tristemente que Pandeva corre um grande perigo, caso seja ela mesma aquela a quem Teobaldo procura. Olhando para fora do veículo, surpreende um grupo curioso e colorido de saltimbancos. Ruidosos, alegres, dançando ao som de flautas, maracas, pandeiros, sinos e pifaros, e em meio a saltos mirabolantes e gestos de reverência ao público casual, naquela bela praça de Florença eles apregoam os seus espetáculos. Atiram ao ar folhetos com desenhos divertidos e com informações sobre o grupo e espalham um pó colorido e perfumado sobre os passantes, fazendo malabarismos e piruetas incríveis a alegrar crianças, jovens e velhos. Depois de agradáveis e hilariantes peripécias, eles se reúnem novamente e seguem rumo a outros logradouros. Antes requisitam água, dinheiro e guloseimas. Quando conseguem, agradecem com reverências exageradas que somente eles sabem fazer. Sorrindo e sentindo as boas intenções daqueles que, enquanto lutam pela sobrevivência, exercitam os seus talentos e alegram corações, Vladimir ordena ao seu cocheiro que os recompense sem economizar. Fortalecidos em seus sonhos e reverentes às diversas formas de arte, eles enfrentam todas as agruras da vida sem perder o entusiasmo. Atentos, alguns perceberam a sua manobra gentil. Aproximam-se da janela do coche e se esmeram em tiradas engraçadas, fazendo rir com muito gosto. Grato a todos eles, Vladimir saúda-os e segue o seu caminho. Admira essa gente, com muita emoção. Não desdenha absolutamente a vontade bem escondida no fundo do coração de viver a mesma experiência, numa vida itinerante, sem muitos laços, e apesar das tristezas que alcançam qualquer mortal, manter a despeito de tudo um compromisso perene com a felicidade. Quando fui um humilde trabalhador braçal, e as dores físicas me dominavam, fazendo-me arcar sob o peso da minha cruz, não fui infeliz, carregava os anseios de futuro para as realizações que alcancei, por mercê de Deus, no meu esforço constante. Mas há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, como nos disse o salmista. 4. Enquanto o veículo balança, pensa que logo estará em casa, seu refúgio, seu espaço sagrado. Todos deveriam ter o seu refúgio, todos. Um dia. O futuro dará conta e será testemunha de muitas mudanças e imporá, a revelia daqueles que julgam tudo dominar, o legítimo progresso. Para isso o tempo existe, constante e incontrolável, perene e senhor de si. Quanta bondade do poder divino, ao conceder-nos tantas oportunidades aqui ou em outras moradas celestes. Pertencia aos reinos da natureza nos seus diversos níveis de criação, milhares de vezes. Hoje, pertenço à ordem dos humanos, responsáveis por si mesmos e pelos destinos do mundo. Graças, Criador, centelha divina em nós. 4 Eclesiastes 3,1. N.E. Capítulo 14. Dom Anastácio.
À sua chegada, as habituais formalidades acontecem, além dos exageros daqueles que procuram incensá-lo desde o primeiro momento. Arrogante e em trajes luxuosos que denunciam-lhe a hierarquia e o poder, Dom Anastácio observa tudo como uma arpia. Acompanhado de uma grande quantidade de prelados, soldados e serviçais, ele adentra a cidade como um César. Qualquer ação ou atitude, por mais imperceptível que pareça, não lhe escapa. O povo, aglomerado e agitando-se ao redor se diverte, não apenas com o colorido e o luxo, mas por surpreender, zombeteiro, a servilidade daqueles que habitualmente o sufoca e despreza. Ali dobram a cerviz, numa pantomima improvisada e hilariante. Cansada e mal-humorada, a personalidade em questão menospreza os rapapés que lhe dirigem, mas certamente os puniria, caso não o fizessem. Assim, sua figura adornada e colorida se impõe a todos, civis e religiosos, tão amalgamados, que são vistos como um único poder. Em momentos como esses, aqueles que habitualmente dominam inclinam-se diante de uma vontade maior e se submetem como cordeirinhos. Oh, a hipocrisia humana! Um banquete foi organizado com todos os requintes exigidos para recepcioná-lo e noite adentro, visitantes, convidados e os representantes dos poderes citadinos se congraçam, ainda que tenham ideias radicalmente opostas. Assim, a despeito de qualquer outra vontade, há uma trégua nos diferentes interesses. As autoridades civis e religiosas fizeram-se acompanhar dos seus parentes na efeméride, a exibirem vaidosos aquilo que possuem de mais pomposo. Como seria de esperar, o barão e sua filha estão em lugar de destaque. Discursos e louvores infundados são levados a efeito, aborrecendo e cansado até mesmo aqueles a quem as honras são dirigidas. O incensar e fazer-se visível é uma necessidade, afinal oportunidades como estas não podem ser menosprezadas. Criados e serviçais, numerosos, mal chegam para servir tanta gente. Os cofres públicos, naturalmente, arcaram com a maior parte das despesas, somadas às generosas doações da igreja e de alguns cidadãos de Florença, interessados em fazer-se notar. Vladimir e Norberto, constrangidos e profundamente contrariados, ali estão. Suas posições altamente representativas os impedem de se furtarem à exigência social, mormente agora, quando suas ausências podem ser rotuladas facilmente como ofensas. Ao vê-los, o barão não consegue disfarçar o seu desagrado. Toma rapidamente providências para cercear a liberdade da filha, mantendo-a sob severa vigilância. Juntos e distanciados da balbúrdia predominante, pai e filho fazem a parte que lhes cabe, assim como tantos outros que, uma vez ali, passam pela mesma contrariedade. Depois de algumas horas de comemorações e homenagens, alguns se excedem, movidos pelo excesso das bebidas que são servidas fartamente. Aqui e ali, já irrompem desentendimentos e excessos de toda a sorte, mesmo entre aqueles que diante do povo diuturnamente passam por santos. Ante o desequilíbrio que aos poucos se instala, pai e filho saúdam, discretos, os mais próximos e se vão. Na volta, Norberto não disfarça a sua frustração. Há algum tempo não logra aproximar-se daquela que é a razão do seu viver. Almeja ser feliz ao lado da mulher amada, mas entre a intenção e a concretização do seu desejo, existe uma razoável distância que importa medir com prudência. Para vencer barreiras é preciso articular ações cuidadosas, pois Brunilda será a primeira vítima da fúria paterna. O barão não está absolutamente interessado nos sentimentos da filha. Diante do óbvio, Vladimir se furta a fazer qualquer comentário. Norberto saberá o que fazer, quando e como. O mundo exige muito dos que amam, principalmente nos dias que correm, ante a realidade presente. Enquanto reflete, balançando-se nos movimentos que o veículo faz, Vladimir cochila. Chegam, por fim, silenciosos. Não há muito a dizer. Cumprimentam-se afáveis e cada qual segue, rumo aos seus interesses mais urgentes. Brunilda, por sua vez, lamenta pesarosa a distância criada pelas circunstâncias entre ela e Norberto. Ama deveras o rapaz, mas seu pai já ameaçou enviá-la para um convento distante, sob os cuidados e a vigilância de pessoas de sua confiança, até que ela,
crie juízo, e obedeça à voz da razão. Diante disso, o que fazer? O perigo ronda os seus passos e muito mais os de Norberto. Nas raras ocasiões em que se falaram, confirmaram-se, para a ventura do seu coração, interesses recíprocos. Seu pai, contudo, não se deterá, nem diante dos seus sentimentos, nem mesmo frente à sua segurança. O que diria Norberto, se soubesse que ela já foi espancada pelo pai? Dessas ocasiões, ficaram cicatrizes físicas e morais. Muitas vezes, nem mesmo com Mina, sua ama, ela consegue sair de casa, mas haja o que houver, jamais desistirá de Norberto. Sem ele, sua vida não terá sentido. Enquanto ela pensa concentrada, uma serva desmancha-lhe os longos e dourados cabelos que lhe caem feito cascatas cobrindo-a. Depois dos cuidados que precedem o repouso noturno, em roupas de dormir, ela admira a lua no seu curso, ora brilhante e prateada a fascinar com a sua luz, ora escondendo-se por entre as nuvens, discreta. Fecha os olhos, pensa em Norberto e revê apaixonada e amorosa a sua imagem. Por fim entrega-se ao sono. Enquanto isso, Norberto revira-se no leito, inquieto e insone. O que fazer para realizar o seu mais caro anseio? Pensa. Capítulo 15. A filha querida. Minerva investiga os passos de Pandeva, sua amada filha, como ela diz entre lágrimas aqueles que encontra nessa busca que traz intenções bem definidas. Peregrinando pela cidade à cata de oportunidades de sobrevivência, visa sempre benefícios que jamais fez por merecer e privilégios impensáveis. Para tanto, usa talentos de atriz fracassada e está sempre pronta a encenar a farsa mais conveniente. Nunca mais viu Pandeva, desde a sua fuga. Agora porém precisa encontrá-la a todo custo. Há alguns dias, caminhando incansavelmente por Florença, reencontrou e reatou velhas amizades. Desse modo, conversa vai, conversa vem, ela ouviu um boato sobre determinada mulher, de família nobre e rica que, doente de um mal incurável, procura por alguém que lhe é muito caro. Quando soube quem iniciara o boato, procurou-a para saber mais. Expansividades de parte a parte, mas desconfiadas uma da outra como sempre, ela e Berenice acabaram se entendendo, afinal. Cada vez mais entusiasmadas com aquilo que têm vivido, as duas narram as próprias peripécias, o que fez com que Berenice acabasse confessando algo que deixou Minerva, de orelha em pé. Há alguns anos, ela deixara um recém-nascido num recanto miserável, por ordem da própria mãe, declarando que pretendia resgatá-lo durante a noite, mas voltando ao local, a criança já não estava mais lá. Já desconfiada, Minerva quis saber mais. Para que, Berenice, você queria o bebê? Para entregar à minha família. Sua família aprovaria a sua intenção. Certamente, quando eu explicasse que mais tarde nós poderíamos cobrar da mãe a conta de um passado vergonhoso. Naturalmente, os gastos excederiam em muito aquilo que ela pudesse imaginar. E, desta forma, nós tiraríamos os pés da lama. Suspirando, lamentou. Mas, o acaso decidiu diferente e nunca mais eu soube daquela criança. Hoje, a mãe que está muito doente, cheia de remorsos, roga a todos os santos a alegria de saber o paradeiro da filha. Maquiavélica como sempre, Minerva viu rapidamente uma boa oportunidade de se dar bem. Você trabalhou muitos anos para os condes Alencar Nogueira. É da arrogante condecinha Carlota que você está falando. Exatamente. A família já gastou rios de dinheiro à procura da enjeitadinha. E eu que naquele dia fui incumbida de abandonar aquele pacotinho chorão em qualquer lugar, desde que fosse longe, e que tinha planos de futuro, fiquei a ver navios. A vida é muito injusta. Certamente é. Você recorda a data em que isso se deu? Sim. Berenice lhe diz onde, quando, e como ela deixou a criança. Minerva rapidamente concluiu que aquele pacotinho era sua querida filha, Pandeva. Ora, como a vida é cheia de artimanhas. Esse tesouro veio cair bem nas minhas mãos e ignorei isso por tantos anos. Boa vida, aqui vou eu. Pandeva não vai me negar essa bela oportunidade de ser rica. Ela que se atreva a esquecer aquilo que me deve.
Por isso, ela era tão rebelde. O seu sangue falava mais alto. Nem em fazer alguns servicinhos, que lhe seriam tão fáceis ela concordou. Preciso encontrá-la, urgente. Você está bem, Minerva? A outra indagou, diante da reação silenciosa da amiga. Nunca estive tão bem, Berenice. Nunca estive tão bem, acredite. Bem, preciso ir. Passe bem. Apressada, ela deixou a amiga para trás. Sabendo, desde antes, o endereço da citada família, Minerva passou a procurá-la. Contudo, haviam se mudado para um lugar mais distante. Com algum esforço e muitas mentiras, conseguiu o novo endereço. Determinada, chegou à residência e teve acesso ao conde Fernando, ao qual garantiu que conhecia a sua neta e sabia onde ela se encontrava. Radiante, ele lhe prometeu vantagens, além de uma rica recompensa. Como ignora o paradeiro de Pandeva, Minerva pede algum tempo e o avisa. Esteja prevenido, senhor conde, pois eu lhe pedirei uma soma considerável. Afinal, sou pobre como Jó. O senhor me entende, não é? Ela revira os olhos e exibe uma feição muito triste. Ainda que surpreendesse naquela mulher a falta de sinceridade e o perigo que representa, ele lhe respondeu. Certamente entendo. Traga minha neta e não se arrependerá, garanto-lhe. Então estamos acertados. Aguarde. Cirineu, uma vez no mercado, enquanto escolhia frutas, ouviu uma estranha conversa entre duas amigas. Uma delas era Berenice, que de língua solta como sempre, contava as mesmas novidades que contara a Minerva, acrescentado. Faz alguns dias, eu reencontrei minha amiga, Minerva, depois de tanto tempo. Ela me pareceu muito bem. Certamente, aquela hiena fareja por aqui alguma vantagem. Ela me pareceu interessada demais no fato que acabo de lhe contar. Será que ela conhece o bebê? Afinal, ela criou uma menina que todos conhecemos. Pandeva. A outra acrescenta. E que boa moça aquela. Nem parecia filha daquela bruxa. Numa expressão enigmática, Berenice completou. Talvez não fosse, talvez não fosse. E mais não disse. Arrumou as suas compras e se foi, muito pensativa. Nunca Cirineu levara tanto tempo para escolher aquilo que pretendia comprar. Disfarçando, ouvira a conversa do princípio ao fim. Uma vez em casa, contou tudo ao seu patrão. Excelente, Cirineu. Deus nos favorece, como sempre. Diante deste novo fato, será mais fácil investigar a origem de Pandeva. Esteja atento e avise a Forbes também. Conhecemos muito bem através das narrativas de Pandeva essa mulher. Avisia, ela precisa se proteger. Sim, senhor. Os conflitos íntimos de Norberto aumentam a cada novo dia. Já ganhou terreno no coração da bela germânica e não medirá esforços para tê-la. Não é o primeiro e nem será o último casal a sofrer represálias, simplesmente por amar acima das convenções humanas. Histórias de amor muitas vezes são trágicas, mas impossível impedir dois corações de se atraírem poderosamente. Seria tentar represar as águas do oceano. Se a vida lhe exigir essa renúncia, que triste destino será o seu. Viverá, caso sobreviva, apenas pela força das circunstâncias. Atualmente, fazendo uso de 1000 artimanhas e com o auxílio de Percival, os enamorados têm se encontrado algumas vezes. Nesse momento, abraçados e profundamente envolvidos nas mesmas emoções, eles trocam juras de amor, esquecidos do mundo e das barreiras reais que podem separá-los. A amiga Lúcia, que favorece Brunilda nestas escapadas, no momento colhe belíssimas flores em 2 cestas. À noite, o barão estará recebendo nos seus salões a nata da sociedade. Beijando-a, apaixonado e completamente entregue às próprias emoções, Norberto aperta Brunilda contra o seu peito, quando ouve 2 assovios. É o sinal combinado com Percival. Norberto aconchega-a mais e beija-a, quase em desespero. Não esqueça jamais que amo você mais que a mim mesmo. Retribuindo-lhe as carícias, ela busca forças dentro de si mesma para se separar dele. Soltando-a, ele principia a afastar-se devagar, mas num impulso se precipita, novamente,
cinge-lhe o corpo com paixão avassaladora e a beija completamente entregue a este amor. Cada despedida pode ser a última. Tudo é incerto, imprevisível. Percival insiste e repete o aviso. Norberto fixa aqueles olhos que trazem para a sua alma os céus e a terra, beija-os reverente, enquanto balbucia juras de amor e, ainda segurando-lhe as mãos, solta-a devagar, sem dela desviar o olhar. Aos poucos ganha alguma distância, e Brunilda segue em direção oposta. Como num sonho, ela recebe de Lúcia a cesta repleta de flores, ao mesmo tempo que observa os movimentos de Norberto, sorrindo-lhe ainda amorosa e completamente submetida ao seu amor. À distância, Norberto faz uma reverência a Lúcia e um gesto de despedida e gratidão a Percival. Subindo no coche, Brunilda envia-lhe um derradeiro olhar. Encostado em uma árvore, em profundo desalento, Norberto observa-lhes a partida. Aos poucos, o veículo é apenas uma pequena mancha à distância. Percival incita os cavalos a correrem desabaladamente. Teme que a demora desperte desconfianças infundadas. Caso isso venha a acontecer, todos pagarão. O quanto eu gostaria de ver esta moça escapar, diante das barbas do barão, para ser feliz com Norberto. Sinceramente deseja Percival. Capítulo 16. Confortável e bem servido. Dom Anastácio se acomoda regiamente em seus aposentos, enquanto num sorriso sarcástico ainda traz na retina as imagens ridículas daqueles que, esquecidos da própria dignidade, agiram como dóceis cordeirinhos, colocando-se aos seus pés. Contudo, alcançou-lhes as rejeições. Cada um desejaria de fato destruí-lo com as próprias mãos. Dias depois, refeito da viagem e disposto a conhecer aqueles que estão no poder da promissora Florença, vai aos diversos departamentos públicos, privados e religiosos. Em todos os lugares surpreendeu vaidoso os olhares de inveja dos homens e o desabrido interesse da maioria das mulheres. Como resistir a isso? É extremamente complicado reagir contra a natureza e esta foi muito generosa, premiando-o com atributos físicos inegáveis. O ventre um pouco avantajado não lhe tira a beleza do conjunto. A prova disso é o furor com que as damas mais importantes disputam-lhe a companhia. Os seus olhares voluptuosos fazem seu sangue ferver. Nesse momento, suas vestes clericais espalham-se sobre a cadeira luxuosamente estofada. Dos punhos sobressaem rendas valiosas. Adereços e joias completam o riquíssimo traje. Afinal, deve ostentar o poder que possui. Seus sapatos de rico artesanato e lusídios descansam sobre um custoso tapete persa e no colar que pende do seu pescoço taurino as pedrarias faiscam fascinando. O volumoso e pesado anel cardinalício destaca-lhe a mão que comanda o mundo profano e ao mesmo tempo representa a sua atuação destacada e inegável frente à Santa Madre Igreja. Os representantes do Senhor devem exibir as suas conquistas na confirmação da fé aos poderes celestiais, tão bem conduzidos por seus sacerdotes. Ele conclui, enquanto cochila algumas vezes, sem disfarçar o seu desinteresse ante as intermináveis reuniões e sessões. Seu criado particular toca-lhe a mão suavemente quando ele está quase a despencar desastradamente do assento. Estremunhando, ele o empurra violento, e em determinado momento, levanta-se sem se importar com aquilo que se passa ao seu redor, na exibição incansável daqueles que ali revelam a satisfação de incensá-lo, e se vai sonambulico pelos intermináveis corredores, fazendo os seus fâmulos correrem atropeladamente ao seu encalço, a fim de providenciar-lhe o retorno rápido e confortável aos seus régios aposentos. Chegando, ele se atira sobre uma cama sob rico dossel e adormece de pronto. O criado suspira contrariado e prevê o esforço que terá de fazer para tirar-lhe as vestes e todos os adereços, a fim de prepará-lo para o repouso que não tem tempo nem hora para terminar. Caso não faça isso, suportará reações imprevisíveis e talvez incontornáveis. Enquanto o seu sono durar, deverá dizer àqueles que o procurarem que Sua Eminência, o cardeal, encontra-se em reuniões importantes longe dali. Sendo estas, secretas, não serão concedidos a ninguém os devidos endereços. E quem se atreverá sequer a duvidar? Panderva aparece e Cirineu lhe avisa que o seu patrão deseja lhe falar. Rapidamente, ela vai até ele.
Queria me ver, gentil homem. Ela indaga ansiosa. Sim, minha querida amiga. Nós ficamos sabendo que Minerva está nas proximidades à sua procura. Eu sei, ela ainda não me viu, mas eu já divisei seu vulto assustador. Minerva só me trouxe dor e miséria. Aparentemente desanimada, ela se senta. Não fique assim, Pandeva. E como devo me sentir? Ela ainda não desistiu de viver à minha custa. Que Deus a leve para bem longe. Acalme-se, por favor, e ouça. Ele narra tudo o que soube sobre sua provável origem. Pandeva ouviu até a última palavra. Pálida e de olhos nublados, ela revela uma ansiedade notável e muita emoção. Vladimir clama por Cirineu e lhe pede um copo com água. Após bebê-la, mais calma, ela ouve de Vladimir. É muito provável que Minerva já esteja se colocando à frente de tudo. Sim, ela é muito rápida, quando vislumbra a possibilidade de lucros e vantagens. Precisamos nos organizar para afastá-la. Você poderia nos auxiliar? Temerosa, Pandeva indaga. O que eu poderia fazer? Nada tão difícil, acredite. Terá que procurar por ela e entregar-lhe um bilhete. Concorda? Sim, farei o que me pede. Próxima a Minerva, fique atenta e não se exponha demais. Descanse. Não sou mais aquela menina que ela subjugava. Vladimir observa-lhe fortes sentimentos de rejeição. Você perdoou Minerva? Não sei, tenho lembranças muito tristes de minha vida com ela. Ela me marcou profundamente. Contudo, fico a indagar-me, e ela própria o que terá recebido da vida. A sua maldade não será fruto de sofrimentos iguais aos meus. Lamento muito aqueles que assim como ela magoam e ferem. Imbuída nestes pensamentos, eu conseguirei perdoá-la, aos poucos. Sábia amiga, um dia entenderemos o nosso próximo, movidos por uma saudável empatia. Rindo, comovida, Pandeva declara. O gentil homem já faz isso, naturalmente. Eu me esforço, Pandeva, por reverência a Deus e solidariedade ao homem. Enfim, deseja proteção quando for falar com Minerva. Isso será impraticável, nós sabemos, porque ela vai esperar que eu esteja só, além de ignorarmos quando este encontro se dará. Concordo. Ficamos, porém, à sua disposição. Se precisar de auxílio e defesa, conte conosco. Grata. Saberei me manter a uma distância razoável, não se preocupe. Vladimir entrega-lhe um bilhete para Minerva e completa. Que os céus a protejam. Ao Senhor e ao seu filho também. Vladimir gosta muito desta deferência de Pandeva a Norberto. Ela se vai e ele, engolfado em trabalhos, papéis, documentos, petições e agendamentos, vê outra noite chegar. As estrelas já piscam vaidosas no céu, quando Norberto chega em casa. Dispensável indagar de onde, pois o fulgor dos seus olhos e alguns vincos na testa falam mais que um discurso. Cumprimentam-se, tomam a ceia juntos e cada qual busca os seus próprios aposentos. Norberto anseia por privacidade, quer ampliar os momentos gloriosos do seu amor. Seu peito mal contém o coração que bate acelerado à simples lembrança de Brunilda. Por ela e por esse amor será capaz de tudo. Ela primeiro, depois a própria vida. Percival e Lúcia têm sido grandes amigos. Sem a boa vontade e as artimanhas dos dois, jamais conseguiriam fruir os momentos de amor e carinho incomparáveis, que glorificam a própria vida naquilo que ela possui de melhor. No dia seguinte, o barão oferecerá um grande banquete, e sua filha, infelicidade. É o motivo maior desse evento. Bela, culta, inteligente e boa, ela atrai olhares, desejos e grandes ambições. Norberto sabe como o barão educa a filha. Sua crueldade não tem limites e as suas ações raiam pela loucura, exposta a tantos olhares e oferecida como mercadoria. Norberto pula do leito e passa a caminhar inquieto. Pensamentos como estes atormentam, flagelam-lhe a alma, diuturnamente. Quando ela sucumbir diante da autoridade paterna, como será? Arrepia-se diante da possibilidade de perdê-la e pior que tudo, sabê-la infeliz. Vladimir imagina e lamenta os tormentos do filho.
Nenhum homem que ama de fato pode furtar-se a sofrimentos, principalmente quando as situações são muito adversas. Torce por seu filho, por ela, e por este amor. Aos poucos, enfim, ele adormece. Enquanto isso, Norberto reflete quanto a si mesmo e a situação que ora vive. Preciso encontrar uma saída. Nunca amei de verdade e quando o faço me defronto com esta impossibilidade enlouquecedora. Agora compreendo as ações desesperadas daqueles que amaram e enfrentaram perigos e o próprio mundo para viver seu amor ou morrer por ele. Amor, sentimento divino e condutor de almas, ventura máxima para qualquer ser humano neste planeta tão controverso e instável, cobrador e mesclado de bem e de mal, de alegrias e de tristezas, de dores e de realizações gloriosas. Dormir e despertar todos os dias é muito bom, quando amamos e somos amados. Ele conclui, antes de adormecer, vencido pelo cansaço do dia e da noite. Pandeva vai aos mesmos sítios onde sempre viveu e faz uma comparação entre o que já foi e o que é. Impossível conciliar as duas formas de vida, a começar pela própria aparência e estendendo-se ao seu atual comportamento social. Aqueles que sempre rentearam com ela hoje olham-na desconfiados e, apesar do sentimento de perda que a alcança, compreende-os, já foi assim e já agiu como eles. O que Deus nos reservará a todos? Somente Ele pode saber. Reflete sem revelar animosidade as rejeições que sofre daqueles que antes vibravam com a sua presença amiga. Por enquanto, sente-se algo perdida, um tempo se passou modificando-a e aquele que virá é uma grande incógnita. Não pode, nem deve, isto está bem instalado em sua alma, desejar riqueza, luxo e conforto, excessivos. Prevejo que minha vida se modificará e isto me assusta. O amparo fraterno dos Vladosky tem sido um preâmbulo para as próximas etapas da minha vida. Junto deles, eu me tornei, paulatinamente, melhor e mais tolerante, mais grata e mais sábia. O fidalgo que está à minha procura pode ser uma ponte entre esta realidade e a outra que por enquanto desconheço. A razão me alerta quanto aos perigos que ele representa, mas sinto uma forte inclinação para corresponder-lhe aos anseios. A intuição me avisa que ambos temos dívidas a ressarcir. Tenho, contudo, um grande receio de fracassar. Aspas. Assim envolvida em pensamentos íntimos e tendo como única companhia o seu cãozinho, ela indaga. Estamos sós, não é meu amigo? Aqueles que se aproximam de nós hoje o fazem simplesmente para levar alguma vantagem. O animal late, enquanto corre para alcançá-la, parando aqui e ali para farejar o que lhe interessa. De súbito, ele estanca, rosna ameaçador e começa a latir estridentemente. Olhando ao redor, Pandeva entende de pronto a sua reação. Ele já vira Minerva. Oculta-se assustada. O coração bate desordenadamente, enquanto recorda quantas vezes aquele pequeno animal a defendera das pancadas de Minerva e fora igualmente surrado em sua fúria incontrolável. Precisa falar com ela, mas não consegue. Sente-lhe uma aversão muito grande. Contudo, prometeu que entregaria a ela o recado do gentil homem. Sai e mostra-se, muito temerosa. Minerva, que esquadrinha todos os recantos, possíveis e imagináveis, grita estentórica. Ah, aí está você, eu preciso lhe falar, apesar do disfarce que está usando, eu reconheci você. Onde arranjou esta toalete? Observando que está sendo ouvida pelos passantes, ela muda o seu discurso. Por favor, minha filha, me ouça. Tenho tanto para lhe falar. Afinal eu criei você com tanta dedicação, não foi? Pandeva permanece em silêncio. Minerva aproxima-se e a cada passo que ela dá, Pandeva estremece. Alcançando-a, Minerva ensaia abraçá-la e ela dá um salto para trás, defendendo-se e mantendo-se em guarda. Ora, filha. Não me reconhece mais? O que deseja? Eu desejo que venha comigo conhecer alguém. Apenas isso. Mantendo-se em guarda, Pandeva responde. Não, com você eu não irei a lugar nenhum. Mas, eu lhe trago um recado que vai interessá-la muito. Vindo de você, eu duvido muito. Pode confiar. Veja, neste papel há um endereço onde poderá falar com alguém muito importante.
É de seu interesse, garanto-lhe. Panderva lhe entrega o papel que ela recebe, desconfiada, dá uma olhada e se surpreende, silenciosa. Guarda dentro das roupas e exclama, debochada e agressiva, enquanto rodeia a moça, analisando a sua aparência. Ah, você se arranjou bem, hein? E sozinha, para não dividir comigo, sua ingrata. Que mais eu poderia esperar de você? Apenas isso. Minerva começa uma encenação e lamenta-se, esquecida de que esse teatro Panderva conhece bem demais. Vendo que não conseguiria comovê-la como esperava, exclama, batendo palmas. Você é digna de aplausos. Ora se não, enfim, conseguiu subir na vida. Tudo que veste é de boa qualidade. E este perfume de toucador. Que preciosidade! Mas eu, como pode ver, continuo na miséria e você nem se importa, não é? Mas quando o seu homem souber da sua ingratidão, certamente irá jogá-la no olho da rua, de onde você nunca deveria ter saído. E, pensando bem, o que faz aqui? Matando a saudade dos velhos tempos. Enquanto fala, traiçoeira, investe contra Panderva e arrebata-lhe a pequena bolsa de seda que ela carrega, da qual a moça havia tirado o papel com o endereço. Afasta-se e investiga o interior do adereço, alegrando-se. Ah, aqui temos dinheiro, agora é meu e não se atreva a me enfrentar. Diz lançando olhares terríveis sobre Panderva, que sai correndo. Enquanto isso, Minerva conta as moedas que Forbes deu para Panderva por serviços prestados na cozinha. Cerra os olhinhos apertados e maldosos e balbúcia, ambiciosa. Ora, minha filha, de onde vieram estas deve ter muito mais. Afogueada pela correria, Panderva chega ao lar dos Vladoski depois de haver percorrido diversos caminhos diferentes para não ser seguida por Minerva. Trêmula, mal consegue falar. Depois de tanto tempo, deparou-se mais uma vez com o seu passado de dor, privações, espancamentos e total insegurança. Nestes momentos consegue avaliar e medir a distância entre este tempo e aquele que passou. Mais calma, conta-lhes o que aconteceu. Cirineu e Forbes consolana de todas as maneiras. Ela, porém, esquiva-se e busca os seus aposentos para chorar. Capítulo 17. O acordo. Tendo nas mãos o endereço que Panderva lhe deu, Minerva se atavia em excesso e comparece à corte provincial. Muito curiosa, engendra pensamentos e intenções afins com o seu jeito torto de ser e de viver. Ainda subindo os degraus do prédio, depara-se com um guarda que, presto, barra-lhe a passagem, enxotando-a. Afaste-se, mulher, o que alguém como você pode querer aqui? Fora! Mãos na cintura, olhar furioso, rosto avermelhado pela ira, ela reage. Deixe-me passar, sei por que vim e para quê. Tira em seguida da bolsa que surrupiara de Panderva a convocação feita por Vladimir Vladoski, assinada e carimbada, e exibia desafiadora. Sabe ler? Então leia. Confira o documento que tenho em mãos e que está endereçado a mim, Minerva. Ele examina, comprova, mas continua duvidando. Exasperada, ela puxa o xale roto que traz sobre os ombros e indaga atrevida. E então, vai questionar o seu superior. Se quiser, vá confirmar, eu espero. Saiba que sou uma mulher de classe e jamais minto. Mas resolva logo, senão me atrasa. Fazendo uma careta, ele embolsa o pedido. Talvez precise de provas depois. Afasta-se e deixa o caminho livre. Minerva dirige-se ao interior do prédio, quando ouve. Estrega. 5. Gira nos calcanhares, volta-se novamente para ele e impreca. Se eu fosse uma dessas, transformaria você agora mesmo numa ratazana bem nojenta. Supersticioso, ele se defende. Esconjuro. Faz uma cruz com os dedos, benze-se várias vezes e beija a cruz que carrega no pescoço. Minerva se vai muito satisfeita com o medo que causou. No interior, ela observa tudo com olhos de rapina. Frente ao gabinete de Vladimir, tenta entrar, mas aquele que tem a incumbência de organizar o acesso ordena-lhe que se sente e aguarde. Sentar-me? Não vim aqui para isso. Fui chamada pelo Sr. Vladimir Vladoski e não posso perder tempo.
Fechando a cara, o funcionário repete imperativo. Sente-se. Quando chegar a sua vez será chamada. Corrigindo-o, meu caro senhor, eu é que estou atendendo a um chamado e dos mais importantes. Ignorando-a, o homem se distancia, enquanto ante o banco de espera superlotado ela empurra aqueles que já estão sentados e disputa um lugar, enquanto pensa na possibilidade de abordá-los para pedir dinheiro. Sorrindo maldosa, recorda de quando precisava beliscar Pandeva, a fim de que ela chorasse para comover os passantes. Hoje a ingrata se veste bem e até carrega dinheiro. Preciso saber onde ela vive. Ela me deve muito e terá de me pagar. Ora se não, remói. Aos poucos, cochila e algumas vezes quase cai do assento, roncando ruidosamente e incomodando a todos. No final da tarde, desperta, espreguiça-se e indaga. Afinal, até quando vou ficar aqui esperando? Quem vai me pagar pelo tempo que estou perdendo? Preciso falar ao senhor Vladimir Vladosky. Coça a cabeça, suspira e sai pelos corredores a lamentar-se. Alguns, ao ouvir-lhe as queixas penalizam-se sinceros, enquanto ela prossegue narrando os seus infortúnios, o quanto é pobre, o quanto sofre, quantos filhos tem para alimentar. Só Deus conhece as suas mágoas e as suas noites insones. Este ou aquele tira do bolso algumas moedas e lhe entregam condoídos. Por fim, chega a hora que ela aguardava. Vai ser recebida. Entra no gabinete, esgueirando-se feito cobra traiçoeira, esquadrinhando o conforto e a patente organização. Enquanto isso, Vladimir examina-a, cuidadoso e em silêncio, lamentando-lhe a miséria espiritual. Sente-se. Ele lhe diz educado. De novo, quero saber por que me convocou. Ah, vim também porque quero pedir-lhe explicações quanto à minha querida filha. Quem é sua, querida filha? Ora, por que me faz perguntas como se não a conhecesse? Quem mais a cobriria de sedas e de rendas? Isto é claro como o dia. Pois saiba que ela tem mãe. Por favor, minha senhora, pare de falar por enigmas. Acusações como estas podem atirá-la numa prisão num piscar de olhos. Veja onde está e não haja sem pensar. Assustada, Minerva se cala e se contém. Intimamente, reflete quanto a passar alguns dias presa. Já conhece de longa data o conforto que as celas imundas oferecem. Vladimir lhe diz severo. Vou fazer-lhe algumas perguntas. Responda com cuidado e seja muito honesta. Quem procura por Pandeva, por quê e para quê? Revirando os olhos, ela declara. Ah, isso eu não posso dizer. É um segredo que não me pertence. Fitando-a seriamente, Vladimir repete a mesma indagação. Silêncio. Eu preciso apenas da sua confirmação, porque em verdade já sei de tudo. Ela se levanta de chofre e retruca. Como vocês, homens da lei, são traiçoeiros. Estão sempre procurando meios para nos prejudicar ou nos lançar na prisão. Vladimir não responde, apenas aguarda. Suspirando, ela se senta novamente e explica-se. Quem procura por ela é a mãe que está doente e quer vê-la. Eu disse ao senhor que sou mãe dela e isso também é verdade, porque eu sou sua mãe de criação. Desde quando? Desde o seu primeiro dia de vida. E quem lhe entregou Pandeva? Um amigo meu. De onde ele trouxe a recém-nascida? Que sei eu, ele jogou o fardo em cima de mim e se foi, mais bêbado que um gambá. Agora, você procura Pandeva porque novos fatos vieram à tona, não é? Sim, a verdadeira mãe dela, como eu ia dizendo, apareceu e já sabe que a sua filha foi deixada ali, onde eu sempre vivi. Como ela soube? Na época, a sua criada, Berenice, era minha amiga. Foi ela quem despejou a criança no nosso beco. Pretendia pegá-la depois, mas aquele meu amigo chegou antes. Pandeva deve ser a mesma criança. E qual o seu interesse nisso? Ora, que pergunta! Esquece que eu sou a mãe de criação dela. A família é muito rica e me prometeu uma boa recompensa. Enquanto ele analisa as suas falas, ela prossegue. A mãe de Pandeva está à morte. Arrependida, quer pedir perdão à filha. Você é, por enquanto, o único ponto de referência que a família possui, certo?
Sim. E para que a sua amiga Berenice queria a criança. Ela pretendia escondê-la e deixar o tempo passar. Futuramente, ela faria chantagem com a verdadeira mãe para conseguir melhorar de vida. Melhorar de vida através de extorsão. Desonesto e criminoso. Passível de condenação. Levantando-se e balançando-se debochada, ela explica sua filosofia de vida. Ser honesto, meu senhor, é para aqueles que têm dinheiro. Entre nós, a honestidade não encontra espaço. Aprendemos isso todos os dias e da pior maneira que o senhor pode imaginar. Venha viver conosco e compreenderá muitas coisas. Apesar daquilo que diz ter algum fundamento, senhora, a pobreza não leva fatalmente à desonestidade. Ela pode levar a sofrimentos, mas estes podem servir, em contrapartida, de estímulo para a força e a coragem de lutar por si mesmo, sem se corromper. Aqueles que perseveraram no bem, acima de todas as adversidades, deixaram grandes exemplos para a nossa humanidade. O maior deles, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Entediada com o que considera uma cansativa ladainha, ela revela a sua impaciência. Muito bem, o Senhor já fez o seu discurso. O que mais deseja de mim? Saber quais são as suas intenções. Por que me pergunta isso? Vou levar Pandeva até essa mãe e receber a recompensa. Assim, ficamos todos muito felizes. Mas, para que me convocou? Até agora o Senhor falou, e nada. O que pretende, afinal? Quero fazer um acordo com a senhora. Ladina, ela responde. Se me interessar, vamos lá, do que se trata? Quero que a senhora se afaste de vez da vida de Pandeva. Mas logo agora? Ah, entendi. Quer se dar bem, não é? Com efeito, vai tirar o pão da minha boca. Mas logo o senhor que é um grandão, neste tribunal. Ela indaga desafiadora. Vladimir olha para ela com muita piedade, enquanto conclui. Essa mulher, assim como tantos outros, é o triste resultado da miséria e do desamor do mundo. Reagem com os recursos que conhecem para sobreviver. Ante o seu silêncio, ela exclama cobradora. E então, vai ou não vai me dizer o que pretende, de verdade? Ouça-me e avalie o acordo que desejo lhe propor. A senhora deixa Pandeva em paz e eu a recompensarei. Duvidando, ela retruca. Não vejo como. Quer me impedir de receber a recompensa que me prometeram. Saberei o valor da quantia prometida e lhe darei. Então, concorda? Assim não será prejudicada. Não sei. Vocês têm 1000 recursos para enganar. Posso cair numa esparrela daquelas. Como pode ver, tenho um nome e uma posição a zelar. Eu jamais enganaria quem quer que seja. Garanto-lhe. Aviso-a, porém, afaste-se para sempre do caso e de Pandeva. Daqui em diante, apenas a lei cuidará deste caso e contra ela a senhora não possui recurso algum, pois não é de fato e de direito a verdadeira mãe de Pandeva. Apertando os olhinhos maus e ambiciosos, ela fita Vladimir e indaga, muito intrigada. Agora sou eu quem quer saber, qual é o seu interesse em tudo isso? O interesse não é meu e sim dela e de sua família. Já tenho o caso em minhas mãos. Minerva suspira, caminha pelo ambiente, para aqui e ali, e demonstra muita indecisão. Vladimir espera que ela aceite sem exigências descabidas. Ela pensa, e enfim declara. Está bem, farei aquilo que me pede. Mas saiba que vou ficar na espreita. Vocês não vão me enganar. Ninguém vai enganá-la, já disse. E quanto a ficar na espreita, desista. Em verdade, a moça em questão precisa de proteção contra a senhora. Não desafie a sorte. Se ela for interrogada, a senhora estará seriamente comprometida com a lei. Minerva concorda, silenciosa. Decide aproveitar rapidamente a boa vontade dele, antes que decida recorrer aos meios legais para conseguir aquilo que deseja e a deixe ver navios. Quando receberei o pagamento? Quando eu souber o valor. O pagamento será feito aqui mesmo. Está bem, não tente me enganar, pois sei ser bem desagradável quando quero. Vladimir quase sorri diante de provocação tão equivocada.
À saída de Minerva, ele respira aliviado. Sua querida amiga Pandeva terá brevemente o resgate de sua identidade, nome de família e endereço. Sem dúvida, isso alegrará em muito o seu coração. 5 Bruxa. N.E. Capítulo 18. Metafísica. Mergulhado em suas teses científicas, Vladimir analisa a evolução natural, o presente e o futuro da Terra. Homem de fé, conclui racionalmente a presença e o poder do Criador. Admira, entusiasta, aqueles que têm trazido ao mundo conhecimentos relevantes. Muitos foram até as últimas consequências em nome da verdade. Alguns deixaram os seus nomes na história e outros tantos passaram anônimos, mas curvaram-se conscientes ao transcendente e eterno, em lugar da brevidade da existência material. Em contrapartida, muitos outros acumpliciaram-se com o erro e a mentira, por medo ou por interesse. A perfeição divina é um fato comprovado pela razão e pelo coração, todavia, muitos daqueles que se dizem representantes dos céus negam veementes essa perfeição, mercadejando benefícios sagrados que pairam acima das convenções humanas e das suas fraquezas. Aqueles, porém, que divisam a verdade e primam pela observância da lei, com exemplos admiráveis de amor e de fé, são perseguidos e estigmatizados. Concentrado, Vladimir sequer notou a aproximação de seu filho. Em patente adoração e com um ar de admiração Norberto sorri em silêncio. Voltando-se, surpreende-o. Ainda reflexivo entrega-lhes as folhas manuscritas. Norberto as recebe e senta-se para ler. Em silêncio, devora cada linha até o fim. É um admirador inconteste da sabedoria paterna. Alguns instantes mais, levanta-se com as folhas nas mãos e sorri ao comentar. Se os seus perseguidores tivessem acesso a isto, teriam muito a comemorar. Rindo, também, Vladimir concorda. Bem sei, mas o que posso fazer? Preciso pensar, pesquisar, deduzir, para compreender a vida. Para isso o Criador me dotou de inteligência. Dá alguns passos ao redor, inquieto, e declara com ênfase quase teatral, como se estivesse no fórum defendendo suas causas. Extasio-me, Norberto, diante de tanta grandiosidade. As diferentes ciências me seduzem, me atraem, visceralmente. Fazem parte da minha vida. Eu jamais conseguiria viver sem analisar minuciosamente o mundo e tudo aquilo que me rodeia. Além do nosso pequenino planeta, perquiro também sobre outros, enquanto gravitam nos espaços, sob as leis naturais e perfeitas. Um dia já estivemos lá e mais cedo ou mais tarde estaremos novamente em muitos deles para novas experiências. É apenas uma questão de tempo. São moradas celestes iguais, piores ou melhores que esta escola na qual mourejamos, dia após dia, no cumprimento de uma vontade poderosa e inquestionável que a tudo comanda. E tantas outras coisas me convidam a investigar, descobrir, assimilar, num vasto e interminável aprendizado. Somos deuses e tudo podemos. Quando soubermos fazer bom uso desses poderes, por enquanto ignorados ou menosprezados, taxados de miraculosos, superstições, bruxaria, e tantos outros adjetivos que revelam a incompetência dos homens para rotular aquilo que não conhecem, porque não se esforçam para saber, e, enquanto se conformam simplesmente com aquilo que nosso pequeno mundo oferece, não entram, nem deixam entrar nos céus. Pobres infelizes, sentiram mais cedo ou mais tarde a pena de retardar a verdade no planeta, do qual, loucos, julgam-se os proprietários. Cegos, preguiçosos, orgulhosos e egoístas. Traidores da verdadeira ciência e traidores do poder divino. Ele caminha quase esquecido de onde está e indaga. O que nos tranquiliza? Saber que todos, sem exceção, compreenderão um dia tudo aquilo que hoje negam por conveniência. O tempo implacável, indene a nossa influência, prossegue indiferente e com ele vem o carro do legítimo progresso que passa, invisível e invencível, sobre tudo e sobre todos, transformando e aperfeiçoando o que existe.
Aqueles que há muito são os paladinos do bem e da justiça neste planeta prosseguirão lutando pelo bem e pela verdade, em todas as épocas que lhe cabem viver e atuar, mas também muitos daqueles que manipularam a verdade em benefício próprio, um dia estarão dando a própria vida por ela, felizes e realizados, apesar das dores e dos sofrimentos, aos quais fizerem para corrigirem-se em seus enganos do passado. Impedimos que muitos trilhassem os próprios caminhos. Seremos pontes luminosas, permitindo-lhes novas e abençoadas oportunidades. Vladimir respira, suspende os braços e exclama concluindo. Por fim, nos acertaremos sempre com a nossa consciência diante da lei. A ciência que sintetiza em si mesma a verdade do amor e da razão é a pedra filosofal e toda a alquimia. Rosto corado pela exaltação e pelo entusiasmo, Vladimir volta a sentar-se e respirando fundo, acalmando-se, concorda mais uma vez com Norberto. Você tem razão, aqui, ele exibe as folhas, eles encontrariam tudo o que precisam para levar-me aos tormentos do Tártaro. Abraçando-o pelos ombros, emocionado e reverente, Norberto exclama. Mas, acima da vontade dos nossos inimigos, que a providência divina cuide do Senhor, meu Pai. De nós, meu filho, de nós. Mudando de assunto, indaga. Diga-me, filho, se puder e se quiser, o que tem feito quanto aos seus sentimentos. Norberto acomoda-se melhor e conta-lhe, ora rindo, ora muito sério, as peripécias que tem levado a efeito para ver a sua amada e ó, céus dos enamorados. Abraçá-la, beijá-la e fruir a felicidade de saber-se igualmente amado. E como tem conseguido isso? Com a anuência dela, o auxílio de sua amiga Lúcia e também do cocheiro Percival. Este simpatiza comigo e por isso decidiu nos ajudar. De encomenda, hein? Sim, felizmente. Após horas de agradáveis conversas, Vladimir guarda e tranca muito bem os seus papéis e sai abraçado ao filho. Sentam-se à mesa para a ceia e alimentam-se descontraídos. Antes de se recolherem aos seus aposentos, Vladimir comunica-lhe. Por uma admirável casualidade, se é que ela existe, descobrimos, ao que parece, a família de Pandeva. Tomei a frente de tudo e já iniciei algumas providências. Cirineu e Forbes têm nos auxiliado. Contudo, nem podemos imaginar aquilo que ela pode vir a enfrentar, caso pertença de fato àquela família. Por que diz isso, meu pai? Ouça. Vladimir lhe diz o nome do provável avô de Pandeva. Tem razão, pobre moça, apesar dos valores morais que revela, demonstra que tem inúmeros compromissos com o seu passado. Assim é, meu filho. Temo pelo futuro de nossa querida amiga. O que virá? Ela poderá contar sempre conosco. Entristecido, Vladimir questiona. E como saber aquilo que nos espera também? A vida nos oferece oportunidades de acertos. Quando, como e onde? É verdade. Penso que Pandeva enfrentará, ora em diante, os desafios que a riqueza e o poder carregam no seu carro de triunfo. Tomara ela tenha forças suficientes para resistir. Desde o nascimento, sua vida tem sido uma dolorosa lição de humildade. Sim, que ela tenha forças. Capítulo 19. Convivência. Nos aposentos de Forbes, deitada confortavelmente numa cama macia, Pandeva sonha de olhos abertos. Impossível para ela não recordar, emocionada, o interesse daquele fidalgo que fala mais ao seu coração do que deveria. Enlevada, suspira. No momento, está fisicamente cansada. Atualmente auxilia Forbes o quanto pode. O gentil homem tinha razão, ela está excessivamente cansada e envelhecida. O que a mantém a serviço da casa é o amor que sente pelos patrões e o medo de modificar a sua vida. Não se acostumaria mais noutro lugar. A casa de Vladimir hoje é também a sua casa. Agora, com o auxílio de Pandeva, Forbes pode descansar, principalmente quando o seu tenaz reumatismo a atormenta, porque a moça toma a frente de tudo, poupando-a. Antes de entregar-se ao sono, Pandeva reflete o quanto é boa a sua vida ali. Muito grata, Forbes, vez por outra, premia-a com algumas moedas que ela recebe e agradece. Aos poucos, Pandeva tornou-se uma pessoa mais calma, mais educada e principalmente menos impetuosa.
Nos próximos dias irá conhecer uma família que pode ser a sua. Teme o que virá, mas irá acompanhada de Cirineu e de Forbes. Além deles, um funcionário da corte provincial irá representando o gentil homem. Capítulo 20. O conde Fernando. Expedito, Vladimir despachou uma portaria com uma convocação ao chefe da provável família de Panderva, afinal, pelas notícias, a mãe dela está à morte. No dia seguinte recebe em seu gabinete a visita de um homem empertigado, elegante e de cabelos grisalhos. Impaciente, ele se apresenta e quer saber. Sou o conde Fernando de Alencar Nogueira. O que desejam? Sente-se, por favor, Vladimir lhe diz. Por obséquio, porque ou para que fui convocado a esta corte. Acalme-se e ouça, tendo recebido algumas informações a respeito de uma conhecida e que envolve gravemente a sua família. Decidi convocá-lo para saber a verdade. De quem recebeu essas informações? Não posso lhe dizer. Se ao menos me disser do que se trata. Fiquei sabendo que sua filha, muito doente, procura alguém de quem ignora o paradeiro. Respirando fundo, o homem explica enfim a situação de sua casa atualmente, devido à doença de sua filha e sua consequente ansiedade por encontrar a filha, da qual a própria família sempre ignorou a existência. Fim da sua narrativa, ele chora livremente, sem pejo algum. Enxuga as lágrimas e conclui. Enfim, é isso. Vladimir abstém-se de qualquer comentário. Na sua frente está um pai sofrendo pela filha querida, a despeito de quem quer que ele seja ou como seja. Observando a calma e a compreensão de Vladimir, ele abre o coração. Minha filha tem raros momentos de lucidez, e nele sempre implora para ver a filha que teria abandonado no momento do seu nascimento. Quando indagamos como isso se deu, ela declara que contou com a cumplicidade de sua criada, Berenice, e que esse ser abandonado ao primeiro vagido fora deixado num beco escuro e deserto. Que a partir daí nunca mais soube da filha, que hoje deve ser já moça. O senhor conhece alguém que corresponde a estas informações? Tudo me leva a crer que sim. Oxalá, possamos aliviar as dores físicas e morais de minha querida filha. De quem se trata? Sei que não me convocaria caso não tivesse informações confiáveis. Confiáveis, porém, ainda não comprovadas. O senhor ficaria admirado de saber quantas vezes comparecemos aos lugares para nos decepcionarmos depois. A cada novo dia temos novas esperanças que redundam em fracasso. Casos como esse são numerosos e os caminhos percorridos não fogem aos habituais percalços. A informação que possuo deverá ser analisada por sua família e por aquela que procuram. O senhor falou numa conhecida. Sim, e pode ser a neta que procura. Surpreso, o conde mal consegue falar. Após as averiguações oficiais que ainda estão sendo finalizadas, pretendemos aproximá-los, se for da sua vontade. Fernando, que se levantara, volta a sentar-se, ante a patente fraqueza física, tal a sua emoção. É tudo aquilo que mais desejo, caro senhor. Depois de acertarem dia e hora para a visita de Panderva, assim como as condições para isso, o provável avô de Panderva despede-se. Estarei lá, hoje, quase não me distancio de casa. Não sei quando os céus levarão de vez a minha filha. Revelando muita pressa, ele exclama antes de sair. Estarei à sua disposição, aguardo-os com muita ansiedade, como pode imaginar. Estende a mão e aperta a de Vladimir. Quase na porta, gira nos calcanhares e volta-se com uma indagação algo emocionada. Tem filhos? Sim, um filho que é a razão maior da minha existência. Então espero que não me julgue e apenas me compreenda. Não sou nem nunca fui um bom exemplo para minha filha e tenho consciência disso. Esta é a parte que mais me atormenta. Caso eu fosse diferente, ela teria a coragem de me confidenciar as suas experiências de vida e hoje, quem sabe, não estaria morrendo coberta de remorsos. Sei do Senhor pelas notícias que correm. Sua vida é um livro aberto. A honra e a dignidade são as suas bandeiras. Todavia, acima das circunstâncias, nesse instante, aqui somos apenas dois pais que amam os seus filhos.
Respeito a sua dor e não tenho o hábito de julgar, a não ser em função da minha profissão. O ser humano é muito mais complexo do que podemos imaginar. Quando, contudo, aprendermos a amar a todas as criaturas de Deus, como amamos os nossos, seremos todos felizes. Não vejo possibilidades para isso, perdoe-me. Sei, porém, que me encontro diante de um sábio de valores indiscutíveis. Por isso, como não possuo alegações apropriadas para contradizer-lhe a assertiva, limito-me a agradecer-lhe a atenção. Passe bem. Passe bem. Brevemente, o Senhor receberá a visita de minha protegida. Ele repõe o chapéu e sai, cabisbaixo e pensativo. Vladimir permanece de pé, após saudá-lo, refletindo. Acima das nossas imperfeições, sejam quais forem, nós amamos, seja um ente querido, um animalzinho, um lugar, um objeto. Se nascemos para amar, quando nos conscientizaremos disso? Senta-se e apronta-se para dar continuidade às atividades do dia.